Olá, queremos dar as boas-vindas a todos os presentes a esta live, onde nós vamos abordar como medir os riscos psicossociais. A live de hoje faz parte de uma série com foco para contadores, mas se você não é, não se preocupe, vai aprender muita coisa. Nós temos dois motivos para falar direto aos contadores. Primeiro é que estão surgindo muitas fake news circulando sobre os riscos psicossociais. E segundo, porque o contador é uma pessoa muito relevante na orientação para as empresas. E elas confiam muito na orientação de vocês. Então é importante que vocês tenham informações precisas e exatas sobre este assunto. Meu nome é Marco Aurélio Bussacarini, sou médico do trabalho há 25 anos e atuo na Aventus Ocupacional. Nós vamos responder algumas perguntas da última live, tá? E eles pediram para a gente explicar resumidamente, o que são os riscos psicossociais? Bem, eles são forças que surgem da forma como o trabalho é organizado, nas relações entre as pessoas no trabalho e na individualidade de cada colaborador, em como ele reage e responde a tudo isto. Existem fatores psicossociais que trazem saúde ao trabalhador, são chamados os fatores protetivos, e existem fatores que trazem doenças, problemas emocionais, problemas físicos, problemas mentais, são chamados os riscos psicossociais. E como nós comentamos na última live, os fatores psicossociais são divididos em alguns grupos. Nós chamamos de fatores psicossociais porque são mais do que riscos, eles podem ser positivos ou negativos. Então, nós temos sobrecarga de trabalho, autonomia para decisões, apoio da chefia, apoio de colegas, relacionamentos pessoais, adequação ao cargo e comunicação da empresa. Estes são os 7 fatores psicossociais principais existentes no trabalho. Existem classificações que têm outros fatores, mas estes são os principais. A semana passada, alguém deixou uma pergunta e que nós queremos responder hoje. Essa pergunta foi: o Ministério do Trabalho que inventou esta coisa de fatores psicossociais? Bem, eu sinto que a pessoa que fez esta pergunta não está muito feliz com os fatores psicossociais. Então vamos lá. Há cerca de 50 anos atrás, na União Europeia, começaram a surgir as primeiras leis exigindo que empresas monitorassem e gerenciassem os fatores psicossociais. Em 1989, a União Europeia colocou uma diretriz dizendo que todos os países que fazem parte deste bloco gerenciassem estes fatores. No ano de 2000, por volta disto, o Ministério do Trabalho da Inglaterra começou a desenvolver um questionário que validou com uma quantidade muito grande de trabalhadores que perguntas específicas pudessem ser indicadores, avaliadores desses fatores psicossociais. Em 2013, pesquisadores da Unicamp traduziram esse questionário e validaram ele para a língua portuguesa. Mas como vamos medir esses fatores? Eles são invisíveis. Nós temos algumas coisas que precisamos tomar e ter em mente. Primeiro lugar, os fatores psicossociais, os riscos, estão dentro das pessoas. Por que é que a gente diz isto? Porque não existe nenhum aparelho para medir fatores psicossociais. Os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, estão acostumados a avaliar os riscos ambientais, medindo o ruído, medindo a vibração, medindo a quantidade de substâncias químicas que estão presentes no ambiente, mas não existe nenhum aparelho que possa medir os fatores psicossociais. Os ergonomistas, eles estão acostumados a avaliar os riscos ergonômicos através de observação, contando quantas vezes um trabalhador faz aquele movimento, fazendo certas avaliações
até com equipamentos fotográficos de filmagem, medindo ângulos de curvatura, mas não existe nada disto para avaliar os riscos psicossociais, porque eles estão dentro das pessoas e cada pessoa reage de uma forma diferente a um mesmo fator. Um segundo elemento importante na avaliação do risco psicossocial é que essa avaliação tem que ser anônima. Ela tem que ser feita por uma equipe externa que aumenta a confiança de que aquela informação que o trabalhador está dando não vá, não caia nos ouvidos da alta administração, por motivos óbvios. Então, quais são essas ferramentas que avaliam esses riscos? Bom, nós já vimos que existem questionários, mas nem sempre foi assim. No começo, eram entrevistas pessoais. Depois, como era muita gente, demorava-se muito tempo para fazer a avaliação de uma empresa, começaram a fazer amostras de alguns setores. Depois, alguém começou a fazer em grupos. Existem regras para se fazer esses grupos. Precisam ser pessoas do mesmo tipo de trabalho. Não pode haver líderes dentro desses grupos para não inibir a pessoa de falar, de contar o que ela está achando. E, por fim, surgiram os questionários, que já foram validados com metodologias científicas, e a Aventos está unindo a ciência, já validada, à modernidade. O que significa isto? Nós estamos pegando esses questionários, colocando eles dentro do celular para serem respondidos via celular ou computador, e as pessoas, então, os trabalhadores, recebem isso via WhatsApp, via e-mail, ou as empresas colocam cartazes junto ao ponto, nos setores, e incentivam os trabalhadores a acessarem esse questionário, que é eletrônico, que é virtual, e esse questionário respondido vai direto para o nosso banco de dados e é avaliado. Então, nós estamos unindo a ciência à modernidade, aos fatores aí, aos elementos que nós temos hoje à disposição. Ok? Então, como que a Aventus faz isto? São 35 questões, na realidade são 35 afirmações, onde o trabalhador vai ler esta afirmação e vai informar a frequência com que isto acontece, com as opções. Nunca, às vezes, com alguma frequência e sempre, e informar a relevância desta afirmação para si. Se aquilo é uma coisa boa que ele gosta, se é neutro, não ajuda nem atrapalha, se incomoda um pouco ou se incomoda muito. E nós temos ainda duas questões abertas. São perguntas onde a pessoa vai responder o que ela sente de fato. Então, a primeira pergunta é: o que você gosta e elogia no seu trabalho? E a segunda é: o que incomoda e como isto pode ser mudado? Né? Estas perguntas são muito interessantes e esta forma de levar o questionário até os trabalhadores é muito interessante porque tem vantagens. É muito rápido, é fácil de aplicar e fica barato. Ok? Então, nós temos vantagens muito boas para usar esta metodologia, unindo a ciência à modernidade. Nós temos uma outra pergunta aqui que nos chegou. Este questionário é feito apenas uma vez? Bem, ele não é feito apenas uma vez. Ele deve ser reaplicado 90 dias após cada intervenção. Mas o que é essa intervenção? Então, eu vou explicar. Para uma empresa contratar a Aventus, ela vai ligar para o nosso comercial, o número está aqui em cima, ok? Vai assinar um contrato, que também é digital, é muito rápido, enviar para nós a lista de setores e quantos funcionários existem em cada setor. A nossa equipe vai personalizar o questionário e enviar o link para a empresa. E a empresa distribui isto por e-mail, por WhatsApp, por cartazes que tem o QR Code ou o link, né? E esses cartazes, a pessoa só mirar o celular já cai dentro
do questionário. No questionário, na introdução do questionário, existe uma explicação, existe um vídeo instruindo cada trabalhador de como ele deve ser respondido. A empresa deve incentivar a participação dos funcionários e a Aventus vai informando o percentual de pessoas que já responderam. É dado 7 dias ou 14 dias para os funcionários responderem, e então é feito um relatório de avaliação. Esse relatório vai primeiramente para o pessoal que elabora o PGR e o PCMSO, para incluir este risco numa matriz de riscos que o Ministério do Trabalho pede, e lá vai ter a frequência e a gravidade para cada setor, e depois é mandado um relatório para a alta administração da empresa, com sugestões para intervenções necessárias. E aí, após 90 dias de cada intervenção, a Aventus reaplica toda esta metodologia. E qual é o resultado final disto? Empresas com visão estratégica podem usar esta ferramenta para a tomada de decisões. É uma forma muito inteligente de aumentar a qualidade de vida do time e a produtividade da empresa. Bem, agora que vocês já sabem como a Aventus vai aplicar os questionários, como vai fazer para ter estas informações de cada funcionário da empresa, vocês estão agora mais seguros e entendendo com mais precisão como são avaliados os fatores psicossociais e como nós retornamos essa informação para a empresa, mostrando os elementos que estão bem, que a empresa deve continuar fazendo, e aqueles elementos que precisam de ações para melhorar, para tornar a saúde do funcionário melhor e a produtividade da empresa maior. Muito obrigado. Um bom restante de dia a todos vocês e prestem atenção porque nós vamos ter mais lives. Vocês vão receber as informações sobre assuntos muito significativos e importantes sobre os riscos psicossociais. Na próxima live, nós vamos colocar como a empresa deve se preparar para a vinda desta legislação. Ok? Muito obrigado. Felicidades a todos.